rapaziada, beleza? Então hoje eu vim trazer um vídeo, né? Vim falar rapidinho aqui uma questão que muita gente se pergunta, né? A gente sempre debate, que é por que nunca acaba os conflitos lá na Palestina, né? Primeiramente, esse vídeo não tem a intenção de ofender nenhuma crença ou religião, até porque eu penso que as religiões são todos caminhos para o mesmo ponto, que é Deus. E que quem criou as religiões foram os homens, então são suscetíveis a manipulações ou a falhas. E também eu sei que esse vídeo não vai agradar muitos de vocês, porque eu preciso falar a verdade, né? E a verdade sempre irrita muitas pessoas, né? Eu tinha decidido não trazer esse tipo de assunto porque eu não quero causar discórdia e não quero, assim, discussões, assim, intrigas, né? Mas eu acho que é muito importante falar pelo menos o básico, até para contribuir no raciocínio de vocês, né? Na construção da opinião de vocês. E lembrando que vocês não são obrigados a concordar comigo também, né? São só as minhas opiniões, né? Meu ponto de vista, mas vocês precisam pelo menos respeitar a opinião dos outros e a minha também, né? Aqui. Antes de começar a falar propriamente, eu queria falar que assim, você pode ser pró-Palestina, você pode ser pró-Israel, mas você tem que saber defender seu argumento, né? Você tem que saber os pontos certos e os pontos errados. Não dá para passar pano, né, para o seu lado que você apoia, né? Até porque se você fazendo isso, você vai demonstrar que você realmente parou, estudou, entendeu, compreendeu, né, buscou analisar mesmo e chegou na sua conclusão. Agora, se você só defende assim 100%, você já demonstra que você parece mais ser um cara manipulado do que um cara que realmente pensou, né? Porque assim, o discurso de muita pessoa aí é vergonhoso, né? Tanto pró-Palestina quanto pró-Israel. Só que tem alguns, principalmente um argumento assim pró-Israel, que eu fico pé da vida, assim, eu fico muito, não sei nem o que falar, que é falar que eles são o povo escolhido de Deus, assim, esse tipo de coisa, fica endeusando lá. Eu fico maluco, porque é muito baixo, assim, parece tá se sujeitando demais, sabe? Se inferiorizando muito, né? Porque, por exemplo, na minha opinião, todos os povos são o povo de Deus, mas para mim, Deus não é brasileiro? Eu acho que é. Se esse povo defendesse o Brasil, né, como eles defendem Israel e tal, né? Mas agora vamos para o que interessa hoje, né? A Palestina é uma região muito estratégica. Ela sempre foi. Por quê? Porque é uma região ali que ela conecta o Egito e a Anatólia. Isso também é a Pérsia, se a gente considerar, e também a Península Arábica. Então, ela fica bem no meio de 4 pontos muito estratégicos e relevantes para a geopolítica histórica, né? Até hoje, mas sempre foi. Só que na nossa era ganhou um peso ainda maior, muito maior, diga-se de passagem, né? Por conta do peso religioso que teve agora. Porque antes Jerusalém já era sagrada para os judeus, mas não era tão relevante. Agora, com o cristianismo e com o Islã, esse peso aumentou muito. Então, até guerras foram travadas por conta da questão religiosa. Essa região já passou na mão de muitos povos, né, culturas, civilizações, né? Só para destacar alguns, né? Vamos lá. Tem os assírios, os egípcios, os babilônios, os judeus, né, propriamente. Depois, os gregos e macedônios, os romanos, os bizantinos, aí vieram os árabes, depois chegaram os cristãos, né, com as cruzadas, e depois os otomanos, e por fim os britânicos. Então, assim, só daí já dá para matar o argumento que aquela região estava assim, o argumento histórico de alguns, né? Assim, galera, quando vocês forem argumentar, usem argumentos decentes, argumento forte, assim, argumentos reais. Por exemplo, como eu comentei agora, tem muita gente que é pró-Israel, né, que defende Israel, que usa esse argumento histórico. Só que esse argumento histórico é totalmente a favor dos árabes, vamos dizer assim, né? Se você for defender Israel, use o argumento por exemplo, né, de que eles são um povo só e que precisariam de um Estado só deles. Que esse é um argumento forte, esse é um argumento válido.
Agora, esse argumento histórico é totalmente infundado. Mas, continuando, até por tantos povos que passaram por ali e tal, muitas culturas coexistiam ali. E por muito tempo estava tudo ok, não tinha problema. Assim, até não tanto tempo atrás, judeus, muçulmanos e cristãos coexistiam, assim, conviviam tranquilamente, né? Principalmente ali na região, na época do Império Otomano, né? Viviam muito melhor do que, por exemplo, na Europa, em vários lugares, que os judeus e os muçulmanos eram hostilizados, mesmo tendo a permissão para eles estarem ali. Essa ideia de que os judeus e os muçulmanos são inimigos mortais, ela não é tão precisa se a gente for analisar historicamente. As questões atuais, as disputas atuais, elas são muito mais políticas do que religiosas, apesar de, claro, né, ter uma questãozinha ou outra religiosa, mas não são o cerne do problema. A treta começou realmente depois da criação do Estado de Israel em 1948. Não exatamente por serem judeus, mas na verdade por conta da forma que foi feita, né, com as potências impondo em cima dos palestinos a criação goela abaixo dos palestinos que já moravam lá, né? As guerras entre Israel e seus vizinhos, tirando as do Líbano, foram todas por conta disso, né? Por conta dessa questão. Eles estavam lutando pelo seu povo irmão muçulmano, os palestinos, que foram injustiçados pelas potências, né? Isso seria a visão deles, né? Mas agora, chegando ao ponto do vídeo, nós vimos alguns dias atrás uma grande disputa, né? Um grande conflito entre o Hamas e Israel. E isso trouxe de volta aquela discussão de quem está certo, quem está errado, quem devia deixar de existir, se um faz a coisa certa ou errada e tal. Sabe por que não vai acabar a disputa? Sabe por que sempre vai ter um confronto? Porque ele é necessário. Se um deixar de lutar, vai deixar de existir. Simplesmente. Falando realmente, é muito mais provável que Israel triunfe do que os palestinos. Não apenas por todo o apoio internacional que eles têm, que por vezes é mais do que eles mereceriam, ou mais do que se deveria, mas também por serem assim, muito melhor estruturados, estarem muito melhor organizados do que os palestinos. E, assim, se Israel parar de lutar, é simples. Os inimigos de Israel vão conseguir se fortalecer, eles podem conseguir um apoio maior para a agenda palestina no sistema internacional e até o ponto de conseguir varrer Israel do mapa. Enquanto isso, os palestinos estão totalmente subjugados, literalmente à mercê dos israelenses. A Palestina é cortada em 2 pedacinhos e não tem a mínima soberania. No lado da Cisjordânia tem vários assentamentos israelenses que oficialmente não poderiam existir ali e tem a sua administração parcialmente controlada por Israel junto com a autoridade palestina. Já na faixa de Gaza é diferente. O controle israelense é indireto. Mesmo com o Hamas controlando e administrando o território, o abastecimento de água e eletricidade vem de Israel. E além disso, os israelenses também controlam o acesso ao território pelas 3 vias. Então, tanto por via terrestre, quanto marítima, quanto aérea. Eles controlam muito o acesso dos barcos e tal, e frequentemente eles impõem o fechamento das fronteiras terrestres. E o único aeroporto que tem ali, ele está inoperante desde 2002. Apesar de muitos denominarem o Hamas como um grupo terrorista, essa nomenclatura pode ser um pouco equivocada, pode ser um pouco imprecisa. Como eu expliquei no vídeo sobre o terrorismo, a guerra-terror, apesar de a gente poder questionar o modus operandi do Hamas, podemos considerar ele um grupo radical, com certeza, ele é um movimento com um propósito específico. Ele está lutando pela causa palestina, entendeu? É diferente, por exemplo, de um Estado Islâmico. Mas isso aí, a explicação está no outro vídeo. A gente pode considerar que ele é um grupo nacionalista. O curioso é que a gente muito dificilmente vê por aí
eu mesmo demorei muito para saber disso, que o Hamas ele foi assim, criado, né? Ele foi apoiado, incentivado por Israel para fazer um contraponto ao Fatah do Yasser Arafat, né? Que ele tinha um caráter um pouco mais socialista. Então, provavelmente eles aprenderam isso com os americanos, né? E igual aos americanos, lá no Afeganistão, né? O tiro saiu pela culatra, né? Agora, né, voltando, se os palestinos deixarem de lutar, simplesmente a ideia de uma Palestina, né, de eles ainda terem o seu país, só vai ser viva no reino da imaginação. Israel vai ter total abertura para anexar a Cisjordânia de vez, expulsando toda a população ali da região, e também nada vai impedir Israel de engolir a faixa de Gaza, mandando aí seus habitantes para a Rua da Amargura. Bom, como eu falei no começo do vídeo, né, eu tinha decidido não comentar esse tipo de assunto um pouco mais polêmico, mas vários amigos meus me pediram para falar um pouco sobre, e eu decidi vir falar brevemente, só um pouquinho mesmo, só para incentivar vocês a pensarem sobre, mas eu espero que vocês respeitem uns aos outros aqui, e eu também. Vocês podem decidir defender um lado, mas façam isso direito, porque, assim, tenta entender o outro lado. Porque pouquíssimas vezes um lado não tem pontos certos. Porque até mesmo o Talibã tem pontos que a gente não pode falar que eles estão errados. Agora, para finalizar, eu gostaria de pedir que vocês fizessem um exercício mental comigo aqui. Imagina que todos os vizinhos sul-americanos aqui do Brasil declarassem que o Brasil era inimigo mortal e que eles iam apagar o Brasil da história e iam exterminar aqui. Apesar de uma situação muito grave, na realidade não ia ser tão desesperador assim. Mas agora imagina que se fosse, na verdade, o Paraguai ou a Venezuela e todos os vizinhos, incluindo o Brasil, dissessem isso. Eles não iam ficar desesperados pela sobrevivência? Agora imagina comigo. Imagina que amanhã a ONU chegasse aqui e falasse que o estado de São Paulo era agora o estado Tupi-Guarani, ou Tupistão, ou Guaranistão. Você não ia achar estranho? Você ia achar ruim? Você ia achar bom? Você ia gostar? Claro que fazer uma comparação dessas é uma coisa assim muito rasa, mas eu só quero fazer vocês refletirem um pouco sobre essa realidade deles. É muito fácil você pegar e dar sua opinião, você declarar seu apoio a X ou Y, pensando da nossa realidade, né? Só falando, esse aqui é isso e esse aqui é isso, esse aqui é bonzinho, esse aqui é ruim. É muito fácil, só que vocês pararam já para pensar no outro lado, nas motivações, e do seu lado mesmo que você apoia, você já parou para pensar? Porque às vezes você está acreditando ou aceitando muito fácil uma verdade que pode não ser tão real, ou pode ser até em dissonância dos seus próprios valores. Então, pensa um pouco sobre isso quando você for decidir que lado você apoia. Só lembrando aqui rapidinho, né, que esse negócio de Tupistão que eu falei, apesar de ser uma babaquice, não é uma coisa tão distante, né, infelizmente. Até porque tem muita gente, não só aqui dentro, mas lá fora, conseguindo um apoio internacional para conseguir criar um estado Yanomami. Então, imagina que beleza que ia ser para esses caras, né? Um Yanomamistão. Aí a gente ia poder fazer uma baguncinha aqui, né? Ia poder explorar bem, né? Imagina, um paísinho pequeno, é muito mais fácil de você operar e controlar e convencer, né? Bom, por hoje é isso. Eu realmente fiz esse vídeo rápido. Eu só queria falar brevemente mesmo para contribuir um pouco, né? Para fazer vocês pensarem um pouco, principalmente sobre o lado oposto ao qual você apoia, né? Independente de qual seja, eu acho que é muito saudável você entender e buscar enxergar os dois lados da moeda. Então, esse é o meu maior intuito aqui, né? Principalmente com esse vídeo de hoje, mas em vários vídeos a ideia é essa. E se você não tem um lado, o que é melhor ainda, você conseguir entender os dois. Que apesar desse vídeo ser muito breve, eu não falei muito a fundo, mas é só a ideia mesmo que eu quis trazer para fazer vocês refletirem. Agora que acabou o vídeo, né, eu queria fazer minhas considerações finais. É
essa semana que acabou de passar, o comandante Robson Farinazzo, né, do canal Arte da Guerra, ele fez uma live com o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi um vídeo assim espetacular, assim, excelente, foi uma das coisas que melhor que eu já vi na minha vida no YouTube. E eu vou deixar o link na descrição aqui, que tem tudo a ver com aquilo que eu falei no meu outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição também, sobre a aproximação com o BRICS, que é muito importante vocês saberem, mas como a maioria de vocês aqui já conhece o canal, não vou precisar falar muito, mas quem não conhece, dá uma olhada lá, que assim, é um primor aquele vídeo, então dá uma puladinha lá. Uma coisa interessante também, tem um vídeo, uma musiquinha bem curtinho, mas que é muito interessante, que ele demonstra um pouquinho aquela questão histórica que eu falei, que eu vou deixar aqui na descrição também, que chama This Land Is Mine. É bem legalzinho, dá uma olhadinha lá. Mas agora realmente por hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido a minha ideia aqui, que vocês não tenham se ofendido, se alguém se ofendeu, pelo amor de Deus, né? Que eu não falei nada demais também. Mas se respeitem o outro lado também, né? Se alguém comentar aqui embaixo alguma coisa que você discorda, tenta conversar, discutir, não brigar, por favor. Né? Porque além de você não levar a lugar nenhum, é muito desagradável. Mas não só aqui, em todos os lugares eu peço isso, porque a gente tem que ter respeito, né? Essa acho que é uma coisa que o pessoal vem perdendo com o tempo, mas assim, respeita o outro lado. A gente está numa situação atualmente que está tudo tão polarizado, né? Que é difícil. Mas se você gostou do vídeo, né? Se você assistiu até aqui, deixa o like, por favor, que ajuda muito. Sério, todo mundo fica repetindo isso, vocês vão falar, tá, que saco. Mas é sério, porque o YouTube ele só entende que é bom o conteúdo que eu estou trazendo aqui, ou que qualquer canal está trazendo, se vocês verem o vídeo bastante, né? Não sair no meio do vídeo. Se vocês derem um like e se vocês se inscreverem no canal e compartilhar, é muito melhor. E comentar também ajuda bastante. E também eu estou pedindo para vocês comentarem bastante, para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se é do interesse de vocês, se eu estou falando uma coisa que vocês estão gostando. E também porque dá esse engajamento no vídeo, que é o que eu falei que também ajuda bastante, né? Mas também, assim, eu acho que é muito justo, assim, todo o conhecimento que eu venho trazer para vocês, que eu estudo, que eu vou atrás e tal, que vocês aprendem, eu acho que é legal se vocês compartilharem com outras pessoas também. Então compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar, com quem gosta desses assuntos, esses são os outros assuntos que eu abordo aqui também, e divulga esse canal, porque eu acabei de começar, é muito pequenininho, então assim, faz uma diferença absurda. Né? Todo o apoio que o comandante está dando assim, para esse canal aqui está assim, sendo assim, maravilhoso. Então, se vocês puderem contribuir também, isso para mim já basta. Mas, concluindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Já falei para comentar e compartilhar também. Então, por hoje é isso. Shalom e salam aleikum.